Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com os Vingadores chegando de uma missão na Dimensão Z. O Gavião Arqueiro está muito orgulhoso, pois eles conseguiram salvar tudo que tinha para salvar lá, mas o Homem de Ferro ainda está preocupado. Afinal, atravessar dimensões é algo que pode ficar um pouco complicado às vezes. Hulk desafia o Thor a usar o cinto de segurança, só que o Deus do Trovão não vai fazer isso. Acontece que entre eles, quem utilizar o cinto de segurança é considerado covarde. De repente, a turbulência cósmica atinge o jato e eles saem voando lá por dentro. Assim que chegam no planeta Terra, eles veem que os alarmes mundiais estão tocando ao mesmo tempo. Tony pergunta o que está acontecendo e o Falcão mostra para ele o que é. Acontece que Galactus, o Devorador de Mundos, voltou. Analisando as imagens, Tony diz que eles têm menos de 5 minutos até que o Galactus consiga energia suficiente para devorar o planeta todo. Se não o pararem agora, não vai sobrar nada. Enquanto observam um gigantesco Galactus, Falcão pergunta qual é o plano. Capitão América diz que conseguiu criar uma estratégia específica para lidar com o Galactus quando ele voltasse. O homem então começa a dar ordens para o Thor, depois para o Gavião Arqueiro e em seguida para Tony Stark. Só que o próprio Homem de Ferro fala que só participou dos treinamentos contra Galactus, pois acreditava que ele nunca voltaria. Agora que ele apareceu, Tony tem um plano para agir sozinho. Mesmo com o Capitão América falando que o mundo inteiro está em perigo e eles precisam agir como um time, Tony Stark abandona o jato. Ele vai direto até o Galactus e assim que Capitão América pergunta para ele qual é esse plano, Tony Stark apenas diz para ele e para os Vingadores confiarem nele. Assim que está na frente do Galactus, Homem de Ferro manda o Jarvis invadir o centro de informações do Devorador de Mundos. Ele quer conversar com o Galactus e precisa estar na mesma frequência. Utilizando então um pulso de energia, Tony Stark consegue invadir essa frequência e chama a atenção do Galactus. A entidade cósmica fala que apenas poucos conseguiram se comunicar com ele. Tony Stark não deve sobreviver, mas ele diz que as outras 7 bilhões de pessoas no planeta não teriam outra escolha se ele não tentasse. O próprio Galactus fala que isso é triste, mas ele está com fome e precisa se alimentar. Tony diz que é isso que ele gostaria de discutir com Galactus e de repente o Homem de Ferro é simplesmente vaporizado. Os Vingadores ficaram em choque. Eles não acreditam que Tony acabou de ser eliminado e o Capitão América diz que ele se sacrificou para tentar salvar a todos. Mas o Falcão não acredita nisso e pede pro Jarvis colocar um replay de tudo em câmera lenta. Gavião Arqueiro fala que ele foi claramente vaporizado, mas o Falcão o corrige dizendo que não foi vaporizado e sim teleportado. A armadura do Tony tem um tipo de rastreador que pode ser localizado, não importa a distância que ele esteja. Já sabendo onde ele está, os Vingadores vão até lá. Hulk desafia o Thor mais uma vez e eles combinam em colocar o cinto ao mesmo tempo, só que o Hulk fingiu e o Thor colocou primeiro. Agora ele é o cagão. No caminho, Falcão percebe que Tony conseguiu fazer uma troca de informações em alta velocidade com Galactus, mas o computador não é rápido o suficiente para decifrar. Logo, os Vingadores chegam à localização no sistema Debari. Quando entram no campo gravitacional do planeta onde está Tony Stark, eles percebem diversas naves evacuando o lugar. São milhões de naves de transporte tirando todo mundo de lá. Ao escanear o planeta, eles percebem o motivo. Galactus estava lá. Mas cadê o Homem de Ferro? Outras naves estão aparecendo e uma delas atacou a nave dos Vingadores. As comunicações foram destruídas e uma nave ainda maior começou a sugá-los. Assim que chegaram lá dentro, eles foram recebidos pelos Guardiões da Galáxia. Star-Lord pede desculpas por ter atacado o grupo, mas acontece que eles estão nervosos com tudo que está acontecendo. Eles querem evacuar 10 bilhões de habitantes daquele planeta e não entendem por que os Vingadores apareceram bem na hora que Galactus chegou para consumir o planeta. Capitão América diz que isso não parece ser uma coincidência. Enquanto visitam a superfície do planeta dentro da nave dos Guardiões da Galáxia, todos estão impressionados com o planeta, mas Gamora diz que se eles não fizerem nada, todos esses avanços tecnológicos da população irão ser destruídos. De repente, um humanoide começa a atacar a nave onde eles estão. Assim que olham para fora, veem uma espécie de armadura voando e atingindo a nave. Hulk quer sair para descer o cacete nele, mas segundo Drax seria impossível, pois aquela pessoa tem o poder cósmico fluindo em seu corpo. Thor diz que esse poder apenas é dado pelo próprio Galactus, ou seja, lá fora está um arauto de Galactus. Mas o Falcão diz que aquele não é nenhum arauto, é o próprio Tony Stark. Com todo esse poder, Tony consegue destruir a nave dos Guardiões da Galáxia com facilidade, e Capitão não entende
entende por que ele está fazendo isso. Segundo Drax, é óbvio, Tony trocou esse planeta pelo planeta Terra e agora serve ao Galactus. Capitão América, entretanto, diz que Tony não queria permitir outra civilização ser destruída só para salvar a dele, mas Tony continua atacando a nave. 97% da população já foi evacuada e Capitão América quer trabalhar para evacuar o resto, mas Tony não vai parar de atacar e os Guardiões da Galáxia terão que fazer alguma coisa. Eles saem da nave para tentar detê-lo, enquanto os Vingadores pensam no que eles vão fazer, afinal Tony disse que tinha um plano. Hulk é o primeiro a sair de lá e parte para cima dos Guardiões, junto do Thor em seguida. Eles querem impedi-los de atacar Tony Stark, pois acreditam que ele verdadeiramente tem um plano. Falcão tenta se aproximar dele, mas o Rocket não deixa. Gamora está quase atacando Tony Stark, mas o Gavião Arqueiro consegue impedi-la no último instante. O próprio Capitão América tem que segurar o Star-Lord, e o homem está irritado pois Tony está prestes a destruir aquele planeta. Hulk estava lá embaixo lutando contra o Groot e presenciou uma cena que ele não esperava. Tony Stark acabou de prevenir que umas coisas caíssem lá embaixo e destruíssem tudo. Ele saiu lá de dentro com elas e as mandou para fora da atmosfera. Aqueles negócios estavam cheios de habitantes do planeta. Logo em seguida, o próprio Galactus apareceu. Ele já começou a sugar toda a energia do local. Sem saber se Tony é um arauto ou não, os Guardiões e os Vingadores tiveram que concordar que eles tinham que derrotar Galactus a todo custo. Quando finalmente a última nave com sobreviventes sai do planeta, os Guardiões querem utilizar todo o seu poder de fogo para derrotar Galactus e seu arauto. Capitão América manda todos se juntarem e se dividirem em duplas. E juntos todos começam os ataques contra as forças de Galactus. Thor e Drax partem diretamente para cima dele. E enquanto isso, Capitão América ainda tenta convencer o Star-Lord de que Tony Stark sempre tem um plano. Uma hora o Gavião Arqueiro quer acertar uma flecha em um lugar específico, mas o Arauto, o Homem de Ferro, aparece para impedi-lo e o Gavião acaba caindo de seu veículo. Ele está prestes a perder a vida, mas foi salvo pelo Homem de Ferro. O Gavião tenta fazê-lo se lembrar dele, mas como não consegue, o ameaça com uma flecha especial feita pelo próprio Tony Stark para destruir sua armadura. Segundo o Gavião Arqueiro, Tony que ele conhece nunca faria isso, e Tony apenas diz para ele que Galactus tem fome e precisa se alimentar, com ênfase na parte do precisa se alimentar. Gavião Arqueiro então entende a mensagem e passa para os Vingadores que acha que o Tony tem um plano. O jeito que ele disse que Galactus precisa se alimentar quer dizer alguma coisa, e Capitão América confia no Gavião Arqueiro. Os Guardiões da Galáxia, entretanto, não confiam neles e continuam partindo para cima do Galactus. Juntos, eles tentam destruí-lo, enquanto Tony Stark vem para defendê-lo. Todas as tentativas deles não valem de nada, mas uma hora Groot utiliza todos os seus poderes para criar raízes gigantescas e prender o arauto de Galactus ali. Star-Lord então pede desculpas ao Tony Stark ali dentro, mas vai ter que eliminá-lo. Ele então efetua o disparo, mas os Vingadores aparecem para defender o Homem de Ferro e permitem que ele se liberte. Depois bloqueiam os ataques dos Guardiões da Galáxia e o Capitão América implora para que eles confiem nos Vingadores. O grupo ainda assim não quer confiar neles, até que de repente uma energia gigantesca começa a emanar do centro do planeta e enquanto se alimenta, Gamora diz que Galactus está mais vulnerável agora. Só que aí, do nada, as máquinas do Galactus começam a explodir e ele diz que aquilo é poder demais, tem muita coisa para consumir ali. Falcão percebe que existe energia demais, a máquina dele não dá conta disso tudo. Ninguém ali pode acreditar que o Galactus tem limites, mas como isso é possível? Assim que escaneiam a superfície do planeta, eles então entendem que esse lugar inteiro já iria explodir antes. Não foi por causa do Galactus. O próprio Devorador de Mundos implora pela ajuda de seu arauto, mas tudo que Tony diz é que Galactus tem que se alimentar. Acontece que em seu acordo com o Devorador de Planetas, Tony utilizou a energia cósmica dele para encontrar o planeta certo, com um núcleo instável feito de urânio. Tony então pede desculpas por não ter informado isso a ele e diz que não é mais merecedor de ser seu arauto. Ele sai do planeta seguido pelos Vingadores e pelos Guardiões da Galáxia, deixando Galactus lá para explodir com tudo. Depois que o planeta foi completamente destruído, Galactus ficou vagando desmaiado pelo universo e todos se perguntavam até quando ele iria dormir. Tony Stark disse que não importa, eles terão tempo suficiente para criar um plano no planeta Terra. Tony continua dizendo que essa força cósmica é algo impressionante que permitiu que ele encontrasse esse planeta no meio do universo
universo inteiro. Nem mesmo os próprios habitantes do lugar sabiam que o planeta iria explodir. Galactus chegando os apressou a evacuar o planeta. Thor disse que Tony poderia ter avisado a todos, mas segundo o Homem de Ferro, teria sido impossível enquanto ele se comunicava com um ser celestial mais antigo que o próprio universo. Os Debari já foram colocados em um outro planeta que não vai explodir e o Star-Lord pede desculpas a todos pelo mal entendido. Ele, entretanto, ainda está impressionado como os Vingadores funcionam tão bem e, segundo o Capitão América, é tudo por causa da confiança. Mas segundo Tony, é por causa dele mesmo. Obrigado por assistir, até o próximo!